Fala galera do lado B, o lado bom do rock. Estamos de volta depois de muito tempo parado. Tivemos um hiato aí por conta da pandemia, mas hoje a gente está aqui de volta. Vocês estão vendo que a gente está num formato um pouco diferente, o formato que está na moda hoje em dia, que é o tal do podcast, né? E a gente está aqui hoje por conta de duas razões. Uma para contar a história do lado B e outra que a gente teve o incentivo da Lei Aldir Blanc para estar fornecendo esse material para vocês, para contar um pouco da nossa história e a partir daqui ver quais são os rumos que o lado B vai tomar e quantas bandas mais a gente vai conseguir ajudar com a nossa iniciativa. Eu acho que para a gente começar esse bate-papo, tem que apresentar os caras que estão aqui no projeto. Aqui atrás das câmeras a gente tem o Rodrigo, que cuida de toda a parte técnica, inclusive está fazendo isso agora. A gente tem o Fernando Roma, que é o nosso produtor musical, e a gente tem o Matraca, que é o nosso apresentador, também é músico, também está na cena, o Roma também está na cena autoral há muito tempo, e eu que sou oriundo do cover, não sou oriundo do autoral, mas me interessei por isso, e acabei que, num dado momento, vendo algumas bandas autorais tocarem em festivais, pensei, por que não, né, ajudar esse pessoal? Na época, eu e o Rodrigo, que está aqui com a gente também, a gente tinha uma web rádio, e a gente já pensava em colocar sons de bandas diferentes, mas diferentes no sentido de bandas que ninguém ouvia, que ninguém gostava, ou que não eram tão famosas aqui no Brasil e tal, que saiu um pouco dessa coisa do pop. E aí um amigo nosso, o Gustavo Campos, ele falou, pô, por que vocês não ajudam as bandas autorais? São bandas que não têm espaço, são bandas que tem que ralar muito para tocar. E eu até confesso que quando ele falou banda autoral, eu viajei. Eu falei, do que esse cara tá falando, né? Banda autoral, né? Aí que ele me explicou, né? O que era banda autoral e tudo mais, quem eram as bandas autorais. Eu já tinha, inclusive, ouvido falar muito da banda do Roma, né? Da Fairtone. Eu já tinha ouvido falar muito da Coco Halley e tudo mais. Mas eram coisas que eram tão comuns pra galera do rock, que não era uma coisa que... Ah, tá, a Fairtone é uma banda autoral, a Coco Halley é uma banda autoral. Pra mim eram só bandas. Né? Eu não tinha noção e não tinha dimensão do que era tudo isso, né? Então comecei a me interessar, comecei a pesquisar, conversei com o Rodrigo, falei, cara, vamos investir nisso, vamos tentar fazer isso dar certo, vamos trazer uma banda aqui no estúdio da nossa web rádio e bater um papo com os caras, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui agora. E aí eu procurei o Gustavo, a gente começou a conversar e o Gustavo falou, pô, por que a gente não grava então a banda tocando? Eu falei, mas grava como? Eu falei, não, grava o áudio, grava o vídeo. Falei, porra, tá aí uma ideia boa, né, cara? Mas aí como é que a gente vai fazer isso? E aí, pra quem não sabe, eu sou locutor de rádio. Eu comecei a atuar na locução com 15 anos de idade. Atuo até hoje como locutor publicitário. E aí a cabeça explodiu, né? As ideias foram vindo, a gente foi criando uma série de coisas, uma série de ideias, colocando um monte de coisa no papel. E a web rádio já estava virando, a gente precisava criar um nome para isso. E as coisas foram acontecendo. E aí eu pensei, eu falei, eu sou um cara que gosta de ficar nos bastidores, apesar de eu ser locutor ninguém está me vendo, né? Eu preciso de uma pessoa para apresentar isso e tal, e eu entendo que tem que ser alguém que está inserido nesse contexto, né? E aí surgiu a ideia de convidar uma Matraca, né? A gente é amigo há mais de 20 anos, a gente estudou junto no colegial, né? O Roma também eu já conheço há mais de 20 anos. A gente não era da mesma galera, mas a gente sempre se cruzava, né? A gente se conhecia. Cidade pequena e tudo mais. E aí foi quando eu procurei o Matraca e fui falar do lado B. Então, né, vou deixar ele contar a experiência dele de como é que foi essa abordagem, né? Então, primeiro salve galera, valeu Cadu, Roma, Rodrigo. Eu já tocava no Coco Halley desde 99, 2000 e tal. E que ano que foi isso que você foi lá? 2016, 2016. Então já fazia muito tempo. E assim, a gente teve uma época, no começo dos anos 2000, que a gente realmente tocou muito, Sorocaba e tal. Então eu estava bastante inserido, pelo menos aqui no que rolava na região, aqui no estado de São Paulo. Eu estava bastante inserido, assim, sabia o que estava acontecendo. E foi uma época muito boa pro rock nacional, assim. Nesse rock underground, assim, eu lembro que lançou uma época que chamava Power Pop, tinha Wonka Vision, Gran, Ludov e tal, que por mais que, assim, que foi acho que não foi a última, mas deu um boom, assim, pequeno, assim, você via no Sesc, em todos esses lugares, essas bandas, assim.
Então essa época foi uma época muito legal, né? Fan House, Altos, aqueles bares em São Paulo, Araraquara Rock, Sorocabandas, Votobandas. Pô, chegava lá, tinha 30 bandas autorais da região, todo mundo tocando e tal. Hoje a gente parece que a gente tem mais acesso, mas parece que as coisas estão tão dispersas que a gente acaba não conseguindo pegar, assim, né? E depois de um tempo a banda começou, a gente nunca se separou, né? Mas a banda deu uma esfriada e eu fiquei meio fora desse lance musical, assim, até você ir falar comigo, assim. Eu tava meio, a gente ensaiava e tal, mas não fazia mais shows em função da banda, por vários motivos. Casa, a galera casa, tem filho e tal, fica difícil de... Normalmente a gente toca de graça, né? Então, tipo assim, é difícil chegar pro cara e falar assim, ó, deixa a sua família sábado à noite e vamos pra Votorantim tocar por causa de um x-salada, tipo assim. E pra 15 negro, né? Às vezes nem 15, cara. A gente tocou com Autoramas no começo dos anos 2000 em Sorocaba, no Catraca Garage Bar, que era um bar que ficava na frente do shopping. Eu lembro. Que era um bar que de sábado era... O dono do bar, ele gostava muito do autoral da galera, ele gostava de apoiar. Mas ele precisava pagar a conta, entendeu? Então, assim, no sábado ele sempre colocava bandas de cover e tudo mais, que dava um público maior. E ele sempre abriu um espaço pra galera. A gente chegou a fazer festival de quarta e quinta-feira lá. E lotado, cara, só com banda autoral. E aí ele tocou com o Autoramas lá no domingo, eram 2 bandas de abertura, a gente, mais uma e o Autoramas. Não tinha 20 pessoas lá embaixo, cara, contando com as outras bandas. Tipo assim, foi um negócio que eu olhei daí o pessoal do Autoramas com 20 anos de estrada, tocando numa puta disposição. E assim, sabe, eu falei, cara, esses caras têm que gostar muito de fazer isso, porque os caras não são nem daqui, né, velho? Enfim, eu tava meio afastado e nem estava pensando muito nisso, aí que você veio falar para mim da Interativa Web, de fazer o programa na Interativa. A princípio pensei que você estava me procurando para a gente fazer assim, sentar, selecionar bandas que ia tocar. Isso é muito legal, porque quando eu fui falar com ele, quando eu fui falar com o Matraca, ele falou assim, tá, eu te ajudo a selecionar as bandas. Eu falei, não, selecionar bandas é o cacete, você vai apresentar o programa. Porque... Aí como assim, apresentar no rádio? Eu nunca fiz rádio. Eu falei, não, na frente da câmera. Ele é locutor, aí ele chega pra mim, é a mesma coisa tipo, do Paul McCartney chegar pra um cara e falar, vai tocar baixo na minha banda, assim, né? Ó, te dei uma moral agora, te comparei ao Paul McCartney. Assim, mas assim, ele veio falar, eu falei, mas tá, beleza, eu dou uma garimpada nas bandas, a gente vai se falando, a gente vai soltando as bandas. Eu falei, não, cara, a gente vai fazer, eu quero que você apresente. Na hora eu tomei um susto, ia ser na Interativa Web, ia ser na rádio, né? Aí, mesmo sendo na rádio, já tomei um susto, mas aí eu falei assim, cara, a gente grava um piloto, eu vejo se eu consigo e tal. Aí acho que, não sei se foi no mesmo dia não, acho que uma semana depois você ligou e falou assim, vai ser na rádio mais, não vai ser na rádio mais não. Falei com a TV Orion lá do Tietê, a gente vai gravar com tipo um talk show com a banda, uma conversa e vai gravar as bandas. Eu falei assim, mas como assim? Falei, você vai entrevistar as bandas. Falei, com vídeo e tal. Nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu confesso que na hora bateu, eu falei, pô, mas eu tava assim, tipo, numa inércia tão grande, assim, sabe? Que eu falei, cara, isso vai ser bom pra mim, tá ligado? E tanto que foi. Aí a gente decidiu aceitar, falei, não, vambora, vamos fazer assim. A gente fez lá com o Menacer, né? Com o Menacer. Gustavo, Dudu, John, o pessoal fez, foi uma entrevista de 1h e pouco, a gente não tinha a menor noção. Não tinha a menor, a referência que a gente tinha era o Jô Soares. Era o Jô Soares, assim, a referência foi o Só Vai. Só vai, né? Tipo, Matraca. Tanto que eu e o Rodrigo, a gente chegou lá, a gente colocou os sofás assim, todos alinhados, a mesa de canto e tal. Até depois vou pedir pro Rodrigo jogar. Joga a imagem. É bem Jô Soares, mano. Tem. E aí, inclusive aí, vou abrir um parênteses aqui, foi quando a gente chegou no Roma, né? Porque a nossa ideia era fazer a entrevista, a banda tocar e a gente gravar com as câmeras lá da Orion, né? Meio que grava do jeito que der. E o Roma chegou lá com uma interface de áudio, né? Com equipamento de áudio, com microfones para microfonar a bateria e tal. Eu e o Rodrigo, a gente começou a olhar aquilo e falou assim, cara, o que tá pegando? Por quê? Porque o Gustavo, como já estava inserido nesse contexto do autoral e tudo mais, ele já entendia como é que funcionava a parte técnica disso. Eu e o Rodrigo, a gente não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, assim, quando o Roma chegou lá com os microfones, com a interface e tudo mais,
Até uma traca, a gente falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, o cara vai gravar o áudio dos caras, depois vai mandar pra gente mixar junto com a imagem. Na verdade, o Gustavo veio atrás de mim e falou, Fernando, a gente vai fazer uma entrevista, um mini show, né? Você grava e faz a mix dessas músicas pra gente. Então, na verdade, assim, quem veio atrás de mim foi o Gustavo, né? A gente fez isso daí, vamos falar com um piloto, né? E aí depois você veio conversar comigo. Que é onde eu ia chegar agora. E depois de ver tudo isso, deu tudo certo, foi muito legal. A entrevista, o bate-papo teve mais de 2 horas. Depois a gente aprendeu, falou assim, não dá, né? Aí, sem foco nenhum, sem pauta nenhum. Falamos de política e esquecemos de falar da banda. Da banda, não falamos de música e tal. E aí quando tudo isso acabou, rolou tudo isso, aí o Rodrigo, a gente sentou de novo e falou assim, cara, acho que a gente precisa investir um pouco mais, né? Na época eu tava sem grana e tal e tudo mais, o Rodrigo tinha uma grana guardada, que era inclusive para reformar o carro dele, né? Falou, não, tudo bem, vou botar a grana aí, vamos comprar os equipamentos e tal. E aí a gente falou, bom, então vamos conversar com o Fernando lá, ver se ele topa entrar, né? Foi aí que a gente chegou no Fernando Roma. Porque apareceram em casa e aí, vamos gravar um monte de banda aí. Tem que pegar de calça curta, que nem é assim que funciona. Então conta aí pra galera como é que foi, Romano. Eu tinha, na verdade eu não trabalhava com produção ainda, né? Eu tava, na época eu acho que eu ainda trabalhava como designer gráfico, mas eu já gravava em casa, né? Eu já tinha, eu tinha Fairtone, então eu já fazia as demos, eu já tinha uma interface, eu já gostava muito desse lance de gravar. Né? E aí meio nessa época eu perdi emprego, tava naquela faculdade, o que eu vou fazer? Tomei nos freelas aqui. Aí vocês chegaram com a ideia de, vamos gravar as bandas, vamos, né? E assim, eu já era do autoral, eu já estava inserido na cena metal, acho que no geral já fazia um bom tempo. Então, pra mim eu falei, cara, quer saber? Vamos pra cima disso daí, porque primeiro é um negócio que eu gosto muito, né? Vou acabar gravando um monte de banda, a gente acaba conhecendo um monte de gente. E aí foi até um estado, tipo, cara, vou trampar com isso aqui, sabe? Vou investir nisso, né? Vou investir nisso, né? E aí que a gente começou. Então, tipo, as primeiras bandas do lado B foram assim, o portfólio, praticamente, né? Então foi até assim, um degrau. Nem tudo é pago com dinheiro, né? Nem tudo é pago com dinheiro. Exatamente. Né? Então foi porque assim, eu comecei a expor até o meu trabalho, né, pelo lado B. Então quando vocês chegaram com a ideia, foi um negócio de pensar, deixa eu pensar, vamos. Foi na hora, sabe? Foi muito engraçado, porque nesse dia você não estava na conversa, a gente estava no quarto dele e tal. Aí ele virou pra gente e falou assim, não, mas como que vocês estão pensando em fazer? Aí um olhou pro outro e falou assim, não sei. Eu não sei, a gente tá pensando em você, dar uma ideia. Eu tive uma ideia, vou procurar alguém que saiba como... Eu tive uma ideia, mas eu não sei como executar. Aí ele falou, vocês vão precisar comprar um kit de microfone de bateria. Acho que no começo dá pra usar o meu, né? E aí passou uma lista de coisas que a gente precisava comprar, tal. Deu uma estudo, tipo, deu uma luz. Deu um norte, né? Deu um norte pra gente. Sem isso aqui não adianta, cara. Exatamente. Né? Sem isso vocês não vão conseguir fazer. E aí eu e o Rodrigo saímos na loucura pra começar a achar as coisas e tal. E começamos a procurar todos os equipamentos, Mercado Livre, Facebook e tudo mais, né? E aí a gente acabou indo atrás de equipamento, né? A gente procurou, inclusive a bateria do lado B, a gente achou um cara em Indaiatuba ou Jundiaí, se eu não me engano, né, Rodrigo? Jundiaí, Indaiatuba e tal. Precinho, camarada. Né? E o cara, ele tava vendendo a bateria de uma Mapex e tal, dá um puta de um som legal. Não pode esquecer, a gente prestou a bateria por um bom tempo. Cara, verdade. Ó, o Rodrigo tá lembrando aqui pra gente. Na verdade, no começo, a gente falava fazendo tudo. Eu tava esquecendo desse detalhe. A gente meio que começou assim, a gente tinha estrutura pra... Américo Pilon, muito obrigado. Se não fosse você, a gente não tinha bateria, a gente ia ter que obrigar as bandas a trazerem as baterias. Tem esse detalhe, então deixa eu voltar um pouquinho a fita aí. Ele chegou lá e falou antes da gente achar a bateria, pega por aí e leva. Antes da gente achar a bateria, foi exatamente isso. A gente não sabia de quem emprestar bateria, porque a gente chegou à conclusão de que fazer as bandas trazerem a bateria ia ser algo que ia dificultar muito. Tinha banda que vinha de longe e a gente elas não tinham como trazer tudo num carro só, né? Tinha que vir 2 carros, então era pedágio e tudo mais. A banda não vinha por causa disso. Não vinha por causa disso, exatamente. Então
E O Américo aí que deu essa o força, Américo né? que deu essa força. Não, porque aí, uma puta inclusive, bateria. eu cheguei. Então, porque gente aí eu virou- cheguei pra ele, liguei pra ele e falei, cara, posso na tua casa conversar com você? Tô com um projeto aí e tal, não sei o quê. Aí, como eu sabia que ele tinha mais de uma bateria, eu falei, será que você não empresta uma bateria um dia pra gente gravar? Ele falou assim, não, pode levar essa aqui, fica com vocês, quando eu precisar eu pego de volta. Mas quando eu fui pegar a bateria, tava com o carro da minha esposa ainda, né, com o Gol, o cara me jogou uma Pearl na mão, não, uma Peer, né, a famosa Peer, prateado, uma Pearl bonita prateada, pra a coisa caralho. mais linda do mundo. Eu olhei e eu falei, "Mas é essa aqui?" Ele falou, é. Eu falei, você tem certeza? Tipo, a gente vai mandar essa bateria pra lá e pra cá, né, tal e tudo mais. Leva aí. Ele falou, não, leva aí, fica tranquilo, tal, não sei o que lá. Tudo bem, levamos a bateria. Coração maior que o mundo. Né? O Américo, fantástico. E aí, né, aí a gente começou as gravações, só que aí, assim, a gente fez, acho que 2 gravações, ou 3 gravações na TV Orion, né? Furamos a pele da bateria. Né? Isso já foi na Federal, né, lembra? E aí a gente fez 1 ou 2 gravações na TV Orion, e aí a TV Orion acabou que fechou, né, não sei quais foram as razões e tal, e a gente acabou ficando sem um lugar para gravar, né? E aí começou de novo toda aquela correria, aquela coisa tipo, puta, mas onde que a gente vai gravar, tal, não sei o que lá, e não sei o que, pipipi, papapó. E aí, eu não lembro, vocês lembram quem que foi que sugeriu a Federal? Quem que foi que falou da Federal? Eu sei que foi assim, tinha uma cervejaria aqui em Serquilho, chamava Federal Cervejaria, e falava Era assim, ó, a fábrica, é não, uma não, fábrica, era a né? fábrica, A fábrica Federal Cervejaria. E os caras falaram assim, os caras têm um barracão gigante, né? Vai lá e conversa com os caras. E aí eu catei o carro, fui até lá. Quem que fez essa Conversei, eu não lembro, cara. Eu juro, cara, se tiver assistindo isso, perdão, eu não lembro quem foi que fez essa ponte, mas eu lembro que a primeira pessoa com quem a gente conversou a respeito disso foi o Adam. Foi o Adam, que hoje inclusive tem um bar aqui em Serquilho que tá bombando, muito bacana o bar do cara e tal. E aí o Adam fez a ponte com os donos lá da cervejaria, né, que eu agora não me recordo Ele o nome. abriu uma casa de show, uma boate também. É Shop Express, né? O Adam abriu a Shop Express. Não, então, mas a Shop Express abriu uma... Na frente do Flamboyant ali tem uma casa de show agora. É? Mas ela teve uma inauguração só e a pandemia e tal tá meio... Mas, Entendi. Mas tá Adam, toda a sorte do mundo pra você aí. Apoiou muita gente. E aí, pô, o Adam fez a ponte com os donos da cervejaria, né? O Adam trabalhava, os caras trabalhavam no comercial. E aí conversei com os donos, tal, expliquei qual era o projeto. Os caras falaram, não, beleza, a gente topa. Coloca a gente como patrocinador aí e tal e tudo mais, e vambora. E aí a gente foi para esse barracão, nessa cervejaria. E foi muito legal porque os caras, além de liberarem a cervejaria, liberavam o chopp pra gente. Não, e direto da fonte, E direto da fonte, vinham direto dos tonéis e tal. E aí isso aí foi um atrativo pra muita banda. Não, teve até banda que deu um certo trabalho pra gente. Né? Porque a gente, porque assim, a gente liberava chopp, né? Ele falava, quando a gente grava na cervejaria mesmo, tinha aqueles tonel, né? Tipo assim, não sei quantos litros de chopp. 5 Mas metros assim, não tinha como acabar. Então era chopp à vontade. E a gente liberava desde o começo pras bandas. Só que aí teve umas 2, 3 bandas, que era tipo uma rapaziada mais nova, uma molecada, que deram trabalho. A gente teve até ir embora, deixamos os caras bebendo lá, tipo, o negócio meio... E aí a gente começou a falar assim, não, chega todo mundo, na hora da entrevista a gente libera um chopp, e depois se quiser tomar um chopp, né? grava, e porque... depois continua bebendo. Porque senão ele entrava bêbado. Mas eu acho que o legal é que foi aí que a gente formou a ideia do lado B mesmo. Tipo assim, vamos trazer banda, vamos dar espaço pra banda autoral, uma galera que não tem espaço, então assim, vamos gravar material desses caras. Então os caras tinham material gravado. Vamos trocar uma ideia pra gente saber qual é a da banda, o que eles querem, o que eles almejam, qual é a história. E isso virou um papo de bar. Porque quando você vai para um evento de metal, de rock autoral, de qualquer coisa assim, é papo de bar, cara. Você troca ideia com as bandas nesse estilo boteco. De você cerveja. Aí e de você sentar e falar, ouviu tal disco, meu disco novo tá aqui, vamos... Tipo, vamos ouvir ele e tal, trocar disco. Trocar disco era a coisa mais legal que tinha, cara. Então, eu acho que foi aí que a gente colocou a identidade aqui, como seria o lado B, né? Porque como a gente falou, foi meio que no só vai, né? E com o tempo a gente foi moldando de forma que a gente falou, não, cara, vamos trocar uma ideia bem descontraída, então vamos dar esse espaço para essa galera falar.
vamos mostrar o som desses caras, então vamos gravar essas bandas, vamos dar esse espaço para eles divulgarem isso. E foi aí que a gente começou a falar, tá, beleza, isso aqui é o lado B, né? Que a gente começou a profissionalizar o lado B. E foi quando a gente foi pra cervejaria, né? Pra Federal. Que foi quando a gente foi pra A cervejaria. gente teve várias casas, né? Nós tivemos, por exemplo, a gente começou na TV Orion, depois da TV Orion a gente foi pra Federal. Pra Federal. Depois da Federal. A Federal acabou fechando. E a gente foi gravar no estúdio da Setul. No estúdio 49 do rapaz lá do Alexandre. Aí a gente fez 2 ou 3 gravações lá. Aí acho que a gente foi pra prefeitura, né? Aí a gente foi gravar na Setul. Gravamos no centro de eventos. Não, gravamos no estúdio. No estúdio lá, onde aí foi na coordenadoria de eventos. Foi o pessoal da cultura. E foi o Felipe, né? Felipe que abriu espaço pra gente lá, ele disponibilizou um espaço pra gente na coordenadoria de cultura. Até é legal a gente falar isso, que foi uma coisa muito legal pra gente, porque assim, a prefeitura de Cerquilho começou a enxergar, né? E esse lance dessa ajuda, né? Nosso trabalho, cara, enxergar. Olhou o projeto, né? Olhou o projeto. E assim, tanto que a gente fez 2 motofests, cara. Vamos chegar lá da Setul, porque foi um ponto. Foi o turning point foi o divisor de águas aí do lado B. Mas a gente cortou, você lembra de onde você tinha parado? Lembro, a gente tinha parado, a gente estava ali na TV Orion, da TV Orion a gente partiu para Federal. A Federal acabou fechando, a gente foi gravar no estúdio 49 lá do Alexandre. Então, e aí a gente foi gravar no estúdio 49, a gente fez umas 3 gravações lá, mas o estúdio 49, assim, o Alexandre é um cara super gente boa e tudo mais, mas a gente pagou para gravar, né? A gente teve que colocar mas assim, a gente pagou para gravar, não cobrou nada das bandas, super justo, porque o cara também precisava ganhar o dele e tal. Não foi um esquema assim que ele foi de parceria e tal, como aconteceu nos outros casos. Não estou fazendo uma crítica aqui, tá? Eu só estou deixando claro que essa proposta foi feita pro cara, de parceria, né? Que a gente grava aos domingos e tudo mais e tal. Então eu acho importante ressaltar isso, porque as outras pessoas que ajudaram lá do bem no começo foram parceiros, né? Cederam o espaço, trocaram o espaço em permuta com lanche, né? E tudo mais. Então a gente acabou indo para o estúdio 49 e aí no meio do caminho a cervejaria Federal voltou, né? Num lugar bem mais num lugar muito mais legal, que tinha uma luz muito mais bacana, eu adorava gravar aquela luz, né? Com lago e tal. Adorava de domingo gravar lá, né? Um negócio super fantástico. E a luz ali. A luz, olha lá, a técnica já mandando aqui para nós aqui. E aí a gente acabou voltando, né, para a cervejaria Federal. Ficamos lá até. Eles foram parceiros. Foram não, assim, o Adam principalmente foi o cara que intermediou tudo, que sempre tomou a frente, né? Falou, não, deixa esse cara gravar, deixa esse cara fazer e tal. Abriam de domingo só pra gente pagava o funcionário, hora extra pro funcionário lá de domingo abrir pra gente ficar lá gravando bandas que ele nem conhecia, cara. E ele nem gosta de rock, porque se você for ver hoje lá no Chopp Express, toca samba. Só samba, entendeu? Samba. Então foi uma coisa de botar fé no projeto mesmo, de querer ajudar. Não, assim, e não é só deixar. Não, ele pagava a hora extra pro funcionário. Ele não precisava pagar o domingo do funcionário, ele pagava a hora extra pro cara pra abrir lá. Né? Tá certo que o cara ganhava um dinheiro fácil, que é só abrir e você não ficava vendo aquele cara, mas isso demonstra o quanto ele acreditou. O cara acreditou no projeto. E a gente ficou ali até a Cervejaria Federal praticamente fechar, né? Porque por alguma razão lá, que não veio ao caso, também a gente nem entrou em detalhes, a cervejaria acabou fechando. Mas acho que antes da cervejaria fechar, a gente já tinha passado pela Coordenadoria de Cultura ou foi depois? Já tinha passado pela Coordenadoria, né? Quando a gente foi pro estúdio do 49, a gente ficou... Assim, o que aconteceu? O 49 a gente alugava o lugar para poder fazer o programa. Inclusive lá a gente gravou a banda Motivo Fútil
que não tinha material nenhum. Na verdade, a banda nem existia, né? Eles formaram a banda para ir gravar. E que hoje nós estamos aqui, hoje é dia... Estamos em fevereiro de 2020. A gente está gravando hoje no dia 26 eu acho que assim... 26 de fevereiro. É legal até falar que assim, algumas bandas de Serquilho, elas não que elas começaram ali, né? Mas o lado B foi um dos primeiros lugares, dos primeiros registros dessas bandas. E hoje essas bandas estão tocando. A Motivo Fútil acabou de lançar um álbum sensacional. Muito bom. Sabe? Muito bom. O clipe Tá, muito bom, a música ficou muito boa, as letras estão muito eles estão divulgando, fazendo um trabalho legal pra caramba. E assim, enche a gente de orgulho, né? De ver que, tipo assim, caras que se tornaram amigos, eu conheci eles lá, se tornaram meus amigos. E de certa forma a gente tem um dedinho nosso, né? Tem um apoio nosso naquilo. Cara, isso é legal demais. É o melhor pagamento, cara. Sim. Saber que a Mas gente assim, eu também assim, olha, eu sou um pouco crítico a isso, já que vocês tocaram nesse ponto. Me sinto extremamente orgulhoso desse trabalho que a gente está fazendo. Muitos das que passaram ali se tornaram nossos amigos, tá? Isso aqui, o que eu vou falar agora é pessoal, né? A gente nunca quis e a gente nunca buscou ser dono da cena. A gente nunca almejou ser o expoente, ser a luz que guia todas as bandas da cena underground. Até porque a gente chegou muito tempo depois. Antes de nós já tinha o Coletivo Pé Vermelho, né? Lá de Tatuí, Ricardo Russo, Neto, toda a galera do coletivo. Um abraço para vocês. O Russo era para estar aqui hoje, inclusive. Parceiraço nosso. Né? Liguei para o Russo ontem, pedindo para ele fazer essa intermediação na entrevista com a gente. Falou que não podia e tal, mas que pode contar com a gente quando o programa voltar e tudo mais. E o Russo, ele é dono de um projeto muito parecido com o lado B, que chama Coletivo Pé Vermelho, mas eles são mais focados em festivais e tal e tudo mais. Mas enfim, falando das bandas, como o Roma falou, tinha banda que já estava no circuito, que já estava tocando, que já ensaiava, que já escrevia, que já compunha, mas não tinha material, não tinha nada, zero. E o lado B foi essa fagulha que acendeu essa chama, que se tornou para algumas bandas uma fogueira e estão aí, como é o caso da Motivo Fútil, né, que acabaram de lançar um single novo. CD. Não, é o CD, é uma das músicas do CD, né? É aquela música lá, uma das CDs. Fantástico. O Edson, que é o baixista e vocalista da banda, eu acho que ele é um puta letrista, ele escreve muito, ele se conecta até com um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. São esses caras que estão fazendo a cena viva hoje, filho, cara. E ele, por ser um puta letrista, eu acho que ele é um cara que ele, como eu falei, ele é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco. Ele consegue se conectar com o público, falar de coisas que as pessoas querem ouvir, né, que as pessoas sentem. Mas era uma banda que, por exemplo, não tinha material nenhum. E se não fosse o lado B, pode ser que, não estou dizendo isso, eu não sou dono da verdade, isso não é uma verdade absoluta, mas pode ser que isso não tivesse saído do papel. Como foi também com a Piloto Voodoo, que era outra banda extremamente promissora. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. A gente ouviu aquela música Doente, eu fiquei com a semana uns 15 dias cantando aquele refrão. Você sabe o refrão de cor, até hoje. Canta aí pra galera. Doente, louco da cabeça, cheio dos meus problemas psicóticos mal resolvidos. Fantástico, assim, tipo assim, é meio que um tapão na cara, assim, que todo mundo é doente, psicótico, com problemas mal resolvidos. Exatamente, e aí acabou que muitas bandas passaram por lá. A gente teve bandas também que já estavam aí muito bem formadas, muito bem estabelecidas, como por exemplo a Valve Line. Então, aí é uma coisa que é legal de a gente falar. O lado B, ele sempre abriu espaço pra galera nova e pra galera veterana, né? Então assim, a gente teve, por exemplo, a Piloto Voodoo, ela não tinha nada na época, né? Ela tinha só... Eles mandaram gravação do celular pra gente. Eu vi uma gravação do celular dos dois irmãos lá tocando voz e violão. Em compensação, a gente tinha a Truz, de São Paulo, que era uma banda que assim, os caras já tocaram, assim, membros com outras bandas tocaram no Rock in Rio, né? Tocaram em festivais enormes, alguns participaram de bandas que foram uma das principais, assim, da cena underground, né, de metal na época. Então eram caras muito conhecidos. Então assim, a gente sempre teve do cara começando ao cara que era estabelecido, né? E tudo no meio. A gente nunca, assim, a única
Tinha que ser rock, né? E autoral. Colocar rock, Não metal, vamos chamar de junto. restrição, vamos colocar de regra. Vamos colocar uma regra. Tinha que ser rock, E metal e autoral. Era a única coisa. Porque assim, né? tocou desde banda tipo de um transformista, que era vocalista, até bandas Muito legal. Muito legal, Como é que era o nome? Extravaganza, Boituva. Extravaganza. Era muito legal. Ele chegou, ele se montou, se maquiou. O cara era farmacêutico, né? Família da cidade e tal. Aí tipo, ele falou: quer saber? Eu quero que se foda. Tipo assim, eu vou viver a minha vida. Aí tipo, ele era farmacêutico e tal, só que ele é drag, né? É drag, ele se produzia. E ele falou pra gente, não, é que aqui não tá dando tempo, eu só tô fazendo essa maquiagem. Mas quando eu vou fazer o show, eu me monto de salto, tipo, e porra... Muito legal. E muito legal, abordava temas muito polêmicos, assim, né, que falava sobre preconceito e tudo mais. E a gente teve também as bandas aqui de Cerquilho, tipo como o Cocorreio e o Old Sult, a gente que passou por lá, que já tinha um tempo. A gente já falou dessas e a Flirtone também, né? As bandas. Tanto que a gente até demorou um tempo pra pôr, pra não ficar aquele negócio de brodagem, né? Tipo. Os caras são amigos, né? Não, assim, eles são amigos nossos e tal. E. Né, chamamos na hora certa. Tipo, não adianta. Não tem Old Sult, não tinha nada pra lançar, não tinha nada pra falar, então a gente não chama, né? Eu acho que um ponto legal que a gente podia trazer, que a gente não pode esquecer de falar, é o lance assim, eu comecei a tocar antes de 2000 e peguei todo, cara, até 10 anos atrás, você ter a pretensão de gravar as músicas era muito difícil, porque o estúdio era caro, a galera gravava de um jeito muito assim, cara, quanto você tem? 600 reais, 1.000 reais, você vai gravar aqui, o cara não vai ficar perdendo timbrar seu baixo, ver isso aqui, ele vai te entregar, porra, cara, daquele jeito. E o visual, o vídeo era impossível, não só pela falta de recurso técnico para se fazer, e também pela falta de ter onde veicular. O que eu ia fazer no começo dos anos 2000? Eu ia gastar uma grana para fazer um clipe, ou gravar um show ao vivo, e eu ia colocar ele aonde? Tem mais, a questão aqui, só abrindo parênteses também, a questão técnica das câmeras na década de 90 e tal, não é que elas eram ruins. As boas eram caras. As que entregavam a qualidade que uma câmera como as nossas hoje entrega. Ou um celular, é impossível. É verdade. Então hoje com muito pouco você entrega muita qualidade. A gente gravou por um tempo com um celular. A gente começou gravando com dois celulares. Cara, quer que eu fale pra você? Bom pra caralho. Muito melhor que muita câmera de TV que a gente já viu por aí. Então assim, é uma diferença muito grande, né? São 20 anos aí de diferença, né? Dos anos 2000 até agora. E assim, além da dificuldade técnica e ser muito caro você gravar e tal, o que você ia fazer com aquele material? A MTV tinha um programa que chamava Lado B, inclusive. Que eu nem sabia. O Cadu falou pra mim, eu falei, mas igual o da MTV? Ele falou, como assim? Eu falei, não, da MTV tinha um programa chamado Lado B. O Cadu falou, mas só pra abrir um parênteses, sabe por quê? Sabe onde eu tirei Lado B? Por causa do vinil. Não, mas eles também. Obviamente. Obviamente. O Lado B, o Fábio Massari apresentou, o Kid Vinil apresentou, saudoso Kid Vinil. Era assim, era um programa... Foi engraçado mesmo, porque o Mario falou assim, igual da MTV, eu... Caguei, Aí, tipo, eu falei assim, porra, que legal, né? E a gente assistia, então assim, o Lado B da MTV era um programa de meia hora, sexta-feira à noite. E aqui a MTV, aqui em Cerquilho, cara, a gente tinha que ir pra casa do Neto, que era um lugar uma casa e colocava Bombril e via numa qualidade ridícula. E eles eram um Lado B de banda gringa. Tocava Sebadó, Superchunk, Sonic Youth. O Sonic Youth tocava até no Gás Total, mas de banda gringa. Às vezes eles chamavam bandas nacionais pra tocar lá, ou bandas gringas, Superchunk, Menor Instrument, e tal, pra fazer o que a gente faz. Eles faziam na MTV. E assim, eu vou falar pra você com uma qualidade pior que a nossa, porque os recursos, você vê a gravação de algumas coisas do Lado B, um microfone, um no bumbo, um em cima, e sabe assim, a gente, sabe, uma qualidade... O que o Roma entrega... Então assim, aquela época, hoje a gente faz o seguinte, nós gravamos quanto? 64, Rodrigo? Mais ou menos, acho que são 64 bandas. A gente entrega uma entrevista, que também era outra coisa, mano.
Quem queria ouvir o que a gente tava falando? Alguém chegar pra te entrevistar, velho. Tipo, era assim, era uma... Fala o que você pensa, uma vez por ano a MTV ia lá, tipo, tinha o Junta Tribo, o Fábio Massari ia lá, conversava com os caras e era isso. Então, assim, a gente entrega a entrevista, que é pra falar assim, ó, você tá gravando um disco? Fala aí sobre o disco. Fala da letra. Da letra, cara, meia hora é essa meia hora. Faz o que você quiser. E a gente entrega um material de altíssima qualidade de áudio e vídeo. O que há 20 anos atrás, para você, para uma banda ter o que a gente entrega no começo dos anos 2000, eles iam gastar por música uns 4 mil reais. Então, mas aí assim, a gente cai numa coisa que hoje a gente tem o YouTube, né? Então Sim, hoje... a plataforma, a gente não tinha onde entregar. Você não tinha como. É. Então você dependia de plataformas, sabe? Um site, ou até um pouco depois um site que mas propõe hoje, a cor, né? como você tem o YouTube, a facilidade para se gravar é um pouco maior, você tem você tem muita gente postando o tempo todo. O tempo todo tem gente postando. Qualquer banda grava um show com celular hoje em dia, né? Então é muito fácil. Como que a gente ia fazer para se destacar na frente, ser diferente? A competição é muito grande. A competição é muito grande, sabe? Então a gente falou, cara, esses caras não têm espaço, né? Para eles botarem um vídeo de celular, eles podem fazer isso aí, não precisam da gente. Então a gente já teve essa cara de tipo, não, beleza, vamos colocar 2 câmeras no caso, que foi na época a gente não tinha nem câmera, a gente gravava com celular, então eram 2 celulares. 2 Xiaomi, não era? Eram 2 Nokias, 2 Nokias N95? Não lembro. 925. Então, a gente já tinha consciência de que, putz, cara, o áudio tem que ser legal, porque, cara, a gente tem que dar o melhor. Não, sabe? E pra E aqui, fazer a ó, eu vou diferença. abrir um parênteses aqui. Aqui eu vou abrir um parênteses. Isso eu estou falando enquanto locutor, enquanto comunicador. Eu estou nisso desde os 15 anos, estou com 39, então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso. Velho. Cara, Tiozão. o áudio, se for bom, a qualidade do vídeo pouco importa. Agora, se a qualidade do vídeo for excelente e o áudio for ruim, ninguém assiste. Dói, né? E Dói, não. aí aqui eu faço um cumprimento ao Roma, porque eu acho, na minha humilde opinião, que, claro, a gente podia ter abordado qualquer outro produtor musical. Inclusive, a gente tem amizade com o Alexandre Gaiotto. Alexandre Gaiotto, para quem não conhece, é um dos maiores produtores musicais do Brasil, ganhador de Grammy, amigo de infância da gente, daqui de Cerquilho, que inclusive adora o lado B. Já disse que quando precisar, quando o Roma não puder, ele está à disposição para fazer a mixagem. Ele só não pode vir de São Paulo para cá para gravar, mas é só a gente mandar os áudios para lá e ele faz, no sentido de querer ajudar. Alexandre, inclusive, ganhador do Grammy Latino, né? 3 vezes, né? Eu vou falar outra coisa. Pra mim, o cara que do sertanejo, o melhor do Brasil. Entendeu? Então, assim, não é por falta de opção de pessoas para ajudarem o projeto, mas o Roma foi o cara que se disponibilizou e foi o cara que fez a diferença, fez a diferença no lado B, ser o que o lado B é, sim, na minha opinião. Não adianta a gente ter uma puta qualidade de imagem e não ter uma puta qualidade de áudio. Se a gente não tivesse conseguido uma boa qualidade de áudio, a gente não estaria aqui hoje. Nós não teríamos 3 programas. Que a gente ia se recusar a fazer. Sim. A gente ia falar assim, não, cara, a gente faz a entrevista, chega lá, o áudio, você lembra do Musicals? Lembro. Na MTV, na Cultura? Lembro. Musicals era um programa muito massa, só que eu não sei o que acontecia em todos os programas. Eles tiravam um canal, normalmente era como tem 2 guitarras, eles tiravam uma guitarra. Não sei porquê. Eu já assisti o musical lá no Sesc. Tô pedindo pra você cuidar de bater na mesa aqui, por causa do mic. Lá no Sesc. E assistia na televisão. Aí você via na televisão, tinha alguma coisa errada, faltava alguma coisa. E assim, como ele escolhia aleatoriamente que guitarra cortar, muitas vezes era a guitarra, aconteceu com o Old Sult. Ele limou a guitarra base do Neto, que era a guitarra que ficava preenchendo a música inteira. Meio que acabou com a apresentação. Então assim, se a gente não conseguisse tirar um som de qualidade, a gente não teria razão do programa existir. E assim, agora eu vou fazer aqui um apelo, vou fazer aqui vou ligar real aqui para as bandas. Cara, vocês não sabem a sorte que vocês tiveram. Porque pra ter 3 músicas, tem banda que tem Spotify só por causa da gente, cara. Sim.
E o pior, tem banda que tem as músicas que a gente mandou e não teve as bases nem de abrir o Spotify. Então a gente tá num papo muito legal aqui, mas eu vou falar. Cara, não adianta a gente fazer um canal, gravar vocês, fazer a entrevista, colocar vocês pra lá, divulgar o nosso... Não é o nosso canal que vai trazer o seu público. É você que tem que trazer o seu público pro nosso canal. Então, assim, existem bandas que passaram pra gente, tem 4 mil views, que é legal, cara. Uma banda, 4 mil views, tem banda que tem 16. Essa banda que tem 16, o porquê que ela tem 16? Cara, 16, uma banda são 4 pessoas. Se você falar pra sua namorada, seu namorado, sua irmã, sua mãe, dá mais 16 pessoas. Tipo, quantas não? Algumas vezes, e assim, não acho que a gente não vê isso não, cara, a gente vê. Quantas vezes a gente gravou... O Rodrigo tá o tempo inteiro vendo o que tá acontecendo. Quando a gente grava a banda... Cara, vou puxar o papo aqui mais bravo. A gente gravava das 6 da manhã às 7 da noite. De domingo. 12 horas de Porque gravação. assim, dá muito trampo. A gente já chegou a gravar 4 bandas no mesmo dia. Cada vez que uma banda sai e entra outra, a gente passa todo o som de novo. Todo o som. Toda a bateria. O Roma, ele pega, ele repassa, porque cada baterista tem uma pegada, cada baterista traz sua caixa diferente. Tem cara que traz um ampli, tem cara que usa um dos nossos amplis, tem tudo isso daí. Então dá trampo. O programa, pra gente fazer 1h30 de programa, vai 12 horas. Então assim, a gente gosta de fazer e faz, mas quando a gente entrega e a gente vê que a pessoa não compartilhou nem no Facebook dela, a gente fala assim, porra, vocês também às vezes merecem. Desculpa a palavra, mas aí o filho da puta não dá um compartilhar? Não dá um compartilhar. Dá vontade de mandar no WhatsApp do cara, não dá um like no vídeo. E falar assim, mano, vai tomar no teu cu. Pô, a gente passou o dia inteiro gravando, que nem os filha da puta, pra você não dar um compartilhamento, você não dar um like na porra do vídeo. Não. Que tipo, velho... Eu te entreguei de graça, A pergunta é a seguinte, por que você montou a banda? Por que você está escrevendo? Porque você está perdendo tempo de escrever, de compor, de tocar. Você só está dando trabalho pra gente e não está fazendo porra nenhuma. A gente entregou na sua mão 3 músicas, áudio e vídeo. E cara, de graça. Separados. A gente mandava de separado. Olha, você faz seu Spotify, faz seu YouTube. Cara, quantas bandas... A gente mandava o áudio e o vídeo, né? Porra, cara, quantas bandas foda pra caralho eu conheci na década de 90 e 2000 que nunca gravaram uma demo, cara. Porque não tinha grana. Eu tô te dando uma oportunidade que caras muito foda não tiveram pra você cagar pra nós. E eu vou falar uma coisa a mais aqui, em defesa do Roma de novo, que é o seguinte. Eu acho que não convém citar nome de banda, porque eu acho que fica uma coisa indelicada aqui, a gente acaba partindo por uma coisa mais pessoal, mas eu falo isso pra toda banda que vier gravar no lado B, porque a gente vai voltar muito em breve. Mas para toda banda que voltar a gravar no lado B, esse produto que a gente entrega, porque é um produto, né? Por mais que ele seja de graça, hoje em dia a gente está cobrando uma taxa para cobrir os nossos custos de combustível e tudo mais. E divulgação na internet. Até porque metade desse custo ele é revertido em patrocina, no Facebook, impulsionamento, né? É uma taxa de R$50 que a gente vai passar a cobrar. Inclusive já tem algumas bandas agendadas aí que a gente precisa cumprir essa agenda. Só não gravou por causa da pandemia. Não gravou justamente por causa da pandemia. São R$50 aí, então você parar pra pensar, na verdade são 25, porque 25 a gente vai tirar para fazer impulsionamento. Quando querem gravar algo mais, porque teve muita banda que chegou pra mim depois da gravação, principalmente as bandas que compartilharam, que realmente fizeram o trabalho, falaram assim, cara, a qualidade do áudio que vocês entregam é fantástica. Aí eu mandava pros caras... Não viu aí? Então, eu mandava pros caras no WhatsApp assim, olha, o que a gente está entregando para vocês é o básico. É uma demo. Se vocês quiserem algo realmente de qualidade, vou te mandar o contato do Roma aqui a seguir, fala com ele. Que já aconteceu, né? Que procura ele, tal. E já teve banda que te procurou e gravou e tudo mais, foi bacana pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, também teve banda que fez isso e quando chegou para gravar, viu que tudo acontecia dentro de um quarto do Roma, onde está a cama dele, onde está a interface, onde está o notebook, e
se desencantou. Se desencantou em que sentido? Poxa, eu tô vindo gravar no quarto do cara. O rock não é só glamour, e tudo mais. Galera, por favor, entenda uma coisa. Não existe mais essa hipótese de dizer que mas aonde eu gravei não ficou bom. Roma, os lugares onde a gente gravava, tinha condição de gravar? Tá, deixa eu falar um negócio. Gravamos a céu aberto, mais de sol, cara. Deixa eu falar. Sol das 3 da tarde. O cara me xingando. Eu xinguei. Mas Branco do jeito que eu sou, você imagina quanto tempo eu saí de lá. Teve um celular que parou de funcionar. Teve um celular que parou com o calor. Por causa do calor. Mas assim, cara, eu acho que, aproveitando o gancho até, né, eu acho que a gente tem que falar uma coisa que assim, a gente gravou 60 e poucas bandas, né? Todas elas repetem o mesmo erro. Que você falou agora, a gente tem um produto. Essas bandas não têm consciência de que elas têm um produto, né? A banda cover que toca no final de semana, ela é uma prestadora de serviço. E ela sabe se vender. Ela tem que saber se vender, senão ela não toca. Não toca. Né? Tem que então, apresentar assim, um som bom também, mas também tem que então saber se é um vender. serviço. A banda autoral, quando ela tem uma música que ela tem que gravar, que ela tem que um álbum, é um produto. Ela tem que ter primeiro o produto para depois ela poder ir atrás do serviço, né? E as bandas não têm a consciência de que elas têm que ser uma empresa, de que elas têm que enxergar isso. É muito romântico a gente falar que assim, não, porque é a minha arte, porque não sei o quê. Legal, cara, legal, mas você vai chegar depois no lado B, vai gravar, não vai compartilhar, não vai ter essa consciência, ela não vai compartilhar, ela vai alugar uma traca durante meia hora na entrevista falando que não, porque a gente almeja o Rock in Rio, Wacken e cara, e ela não faz o básico, né? Por quê? Quer se promover. Quer se promover. Às vezes essa banda nem sabe disso, né? Então é bom que essas bandas comecem a ver que, como eu falei há um pouco tempo atrás, o YouTube é vídeo sendo lançado o tempo todo. O Spotify é música sendo lançada o tempo todo. Hoje TikTok. E assim, TikTok, entendeu? Tudo isso tem é uma quantidade de material chegando a todo momento. Muita informação. É muito informação. Você não consegue nem filtrar isso daí. Né? Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, que é o seguinte, essa coisa da autopromoção. Eu não sei se é uma visão um pouco conservadora da minha parte, mas a pessoa que criou essa ideia de que a banda pode se autogerenciar do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do business, de que não, eu vou gravar, eu vou mixar, eu vou lançar, eu vou divulgar, e eu vou fechar show, e eu vou fazer tudo. Se você for o Dave Grohl... Cara, mas desculpa. Não, se você for eu não sei, assim... Você é o Dave Grohl? Cara, não, mas eu acho assim... E o Dave Grohl também não faz isso. Eu acho assim, eu não sei se eu tô... E aí eu tô falando aqui na maior humildade do mundo, porque eu também não sei se é isso, né, que acontece. Pode até ser um pouco de ingenuidade da minha parte, ou um pouco de arrogância da minha parte, aí interpreta cada um da maneira como quer. Mas se você é músico, vai fazer música, tá? Eu Vai acho fazer que música. Eu acho que a banda que se grava, porque hoje é muito fácil, toda banda tá se gravando, né? Isso é uma coisa que quem me acompanha no Facebook vê, que eu tô sempre criticando isso. Porque não é o músico que está se gravando, sabe, cara, vai acontecer uma coisa de assim. O que você falou, não é todo mundo que consegue fazer isso. O Dave Grohl, além dele ser um músico, ele é um produtor, cara. Sim. Mas assim, ele começou a mexer as coisas dele para descobrir que ele é produtor, sabe? Ele não nasceu produtor. O cara que consegue fazer tudo isso, e é de uma banda, ele é produtor, cara. Sim. Né? Mas infelizmente não é qualquer um que chega lá e se mete a fazer isso que é. Eu falo por mim, eu era daqueles caras de tocar guitarra o dia inteiro, eu queria ser o fritador ali, sabe? Eu tive que parar com isso para estudar produção. Eu parei de tocar guitarra. Então assim, não é uma coisa simples, é muito difícil o cara ser músico, de estar tocando, de estar produzindo suas músicas, que eu digo, de estar criando, e ainda ter essa coisa de tipo, eu vou produzir e vai estar num nível bom, sabe?
Eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que colocar na cabeça, que gasta muito tempo. Gasta muito tempo. Não é do dia pra noite. Não, isso aí você ainda está falando da parte técnica. Eu ainda estou indo além, que é o business, né? Da parte, que é o negócio. Mas aí que tá. E aí eu acho que entra nessa coisa do lado B também. As pessoas não têm consciência de como elas devem divulgar essas coisas. Qual é o papel de quem na banda. É uma coisa assim de tipo, vamos gravar. E que nem você falou do quarto, né? Já aconteceu mais de uma vez de gente chegar lá adorando. Gente que conhecia a minha discografia, todos os meus trabalhos mesmo. E a hora que viu no quarto, falou, não, eu vou gravar em outro lugar. Existe um pouco, assim, tem gente que sabe que não tem nada a ver, é o profissional, né, quem vai fazer a diferença. Tem gente que ainda acha que não, é o lugar, é o equipamento, sabe? Então, fica um pouquinho assim, a dica pra galera, né? Procura saber quem são os caras que produzem, o estilo que você gosta, como tem sido feito isso. Procura história, porque se você pegar várias bandas que fizeram muito sucesso, algumas delas lá atrás já gravavam no quarto, sabe? E pra você ter uma ideia, a Adele, eu não lembro se foi um álbum, se foi um single que ela lançou, alguma coisa assim, mas ela deixou de gravar as vozes principais, se eu não me engano, ela estava no Abbey Road, que é o estúdio famoso pelos Beatles e tudo mais, e eles acabaram usando uma voz de guia, de demo, que ela gravou, não sei se na casa dela, do produtor, alguma coisa assim, caseira, por causa da interpretação, né? Às vezes ficou mais orgânico, né? Ficou mais orgânico, e isso é uma coisa que a gente sempre bateu um pouco na tecla com a galera no programa também, né? O primeiro take, ele sempre é mais orgânico, né? Essa é a palavra, eu acho, é mais sincero. Muitas vezes, como a gente falava assim, não, se você errou tal, se for uma coisa muito, tipo, errou na estrutura, tipo, o baterista entrou fora, ele entrou na virada e não era virada. Então, aí beleza, tal, mas tipo, não, cara, na hora do solo, meu bend não ficou legal, minha digitação não ficou boa, o baixo trastejou, bati no aro da bateria. Cara, toca, velho, rola, porque assim, se você for refazer, o baterista bateu no aro, o baixista que fez o take certinho, ele já não vai tocar, ninguém vai tocar com a mesma... Ele já vai estar meio puto, né? Não, Porra, assim, eu não errei. E assim, e muitas vezes tem o preciosismo, que já aconteceu de algumas bandas assim, tipo, cara, eu não fiquei sozinho na hora do take do meu solo, dá pra fazer de novo e tal. A gente não fez, assim, né? a intenção do programa nunca foi de tipo, putz, vamos entregar um material de estúdio pra essa galera. Sempre foi uma coisa do ao vivo. A gente queria, assim... Até porque a gente não tem um estúdio, né? Aí, assim, a gente sempre quis... E entrega material melhor que a maioria dos estúdios. Sabe? Na maioria não, muitos dos estúdios. Aí, assim... A maioria também é foda. Desculpa aí, galera. Mas, assim, a gente sempre quis colocar o lance do ao vivo, né? Colocar essa galera pra tocar, mostrar o trabalho deles, né? Então, assim... Não, tanto é que geralmente para as bandas que ainda não vieram para o lado B, para quem não sabe, quem faz o contato com as bandas sou eu. Então eu sempre costumo dizer para as bandas que é um pocket show, que é um show pequenininho, um show de 3 músicas, né? E quando a gente fala em show, a gente está falando de ao vivo, e quando a gente está falando de ao vivo, a gente está falando de erro. Eu quero que tenha um baixo um pouco mais diferente, eu quero que tenha uma diferença na guitarra, porque se fosse para ouvir igual do estúdio, eu escuto em casa, cara. Eu quero ouvir a sua mão mais pesada na hora do punch da música, quero ouvir você segurar mais a guitarra na hora que você achar que a música tá mais... E isso sempre foi legal. Ao vivo é do caralho, velho. Porque a gente sempre também teve aquela coisa na cabeça, tipo, putz, cara, beleza, esses caras estão gravando, eles às vezes têm as músicas deles, mas eles não conseguem show. Por quê? Né? Então, assim, porque ninguém sabe como é que é ao vivo. Mas, então, será que não é mais legal a gente ter um registro desses caras tocando ao vivo, que eles possam chegar para um contratante e falar, olha, é isso aqui que você pode esperar da banda ao vivo. No seu bar, na sua casa de show. Inclusive até porque tem muita banda que no estúdio é muito foda, mas ao vivo é muito ruim. E assim, eu tô falando de banda grande. Eu tô falando de banda grande. Eu já cansei de gastar 300, 400 reais em ingresso de show
porque eu ouvia a banda, ouvia o CD da banda e falava, cara, que banda foda. Ia no show e falava assim, nossa, que bosta. Você vê que é o produtor que assinou, às vezes, tipo, né, o cara... Então, assim, chega lá no lado B, toca ao vivo e o negócio do caralho, é muito bom, né? Inclusive até, aproveitando o gancho dessa questão do ao vivo, e mais uma vez fazendo referência à Prefeitura de Serquilho, especificamente a Setu, né, ao Billy, ao Foguetão, eu acho que uma das coisas que cativaram eles foi justamente a questão do ao vivo, né? A banda vai lá tocar. Porque quando o Billy procurou uma traca e falou, olha, eles querem colocar o lado B para tocar no Motofest. Eu falei, porra, no Motofest, cara, é um evento de banda cover, né? Tradicionalmente. E era o 20º Motofest. Era uma coisa muito... Um simbolismo, né? Tipo, 20 anos de evento, um evento grande na região. A gente vai botar o lado B, com banda autoral lá. Isso aí pode ser uma faca de 2 gumes, né, cara? Pode ser que seja muito bom e pode ser que, tipo, acabe com a gente. Podia ter sido um tiro no pé. Podia ser um tiro, um puta tiro no pé, né? Mas aí, como a gente sempre teve essa coisa da ousadia de... porque a gente não tem como o nada a Rô perder, falou desde o começo, né? Só vai. Né? A gente não tem nada a perder, velho. Vambora. Vamos ver o que dá. E aí, eles colocaram pra gente o seguinte, falaram, olha, vê quantas bandas vocês querem contratar e a gente tem um cachê de R$2.000 para vocês dividirem entre quantas bandas vocês quiserem. A gente falou, porra, mas não é legal, cara. A gente dividir esse dinheiro para várias bandas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as bandas autorais, e eu já tive banda cover, onde eu toquei em bar em que me pagaram R$2.000 para tocar na noite, eu chamo a banda cover do Pearl Jam. As bandas autorais, você chegou a tocar com a gente, né? As bandas autorais iam tocar por x-salada, iam tocar por R$100, iam tocar por 200 e às vezes até por nada. A gente lotou a Fun House em 2002 e a gente ganhou R$120. Porra, entendeu? Bela Sintra, São Paulo, Fun House. Tinha acabado de sair na Playboy como melhor casa de show de São Paulo, casa lotada, não dava pra você entrar, R$120 pra chegar. Então a gente chegou à conclusão que o quê? Tanto eu, o Matraca, o Romo, o Rodrigo, a gente chegou à conclusão que o quê? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso de bandas. De que forma a gente vai fazer esse concurso? Para não ser injusto com nenhuma banda, porque como a gente falou lá atrás, a gente não faz juízo de valor do estilo da banda que está tocando. Nenhum. A gente faz questão de não fazer isso. Até eu posso até aqui abrir um parênteses, teve muita banda que tocou no lado B que eu achei horrorosa, mas eu não tô ali para expor o meu gosto pessoal. E não é a gente que decide isso. Exatamente. Tem gente que adora banda X e odeia a banda Y. Boa, isso aí. Isso é só salutar. Ponto, né? Então, assim, vamos botar em votação popular. A gente catou todas as bandas que a gente tinha no card, que naquele momento devia ser umas 40 bandas, jogou para votação popular pra galera e falou, ó, dessas 40 bandas tem que sair 5. Dessas 5 vai sair uma, que vai ser a que vai levar o prêmio total, que era um valor de R$2.000. Porque isso aí eu lembro, até quando isso aconteceu, eu votei favorável a ser a premiação para uma banda, porque eu nunca tinha visto uma banda autoral não da galera, tipo, dos que eu conhecia, obviamente, umas bandas têm um know-how maior, acontece isso. Eu nunca tinha visto uma banda de 2 pau. Então eu queria que isso ficasse como referência. Falou, ó, sabia que tem um festival em Chiquilho que paga R$2.000, são só 5 bandas, paga R$2.000, você tem 20% de chance de ganhar, cara. Que paga R$2.000, tipo, que é um cachê que a maioria das bandas autorais que passaram pelo menos nunca nem sonharam em ganhar. Então eu achei que isso ia ser muito bom pro Não, e detalhe, eu sei de bandas que estão aí, no topo da cadeia do underground, vamos colocar dessa forma, que cobram R$5.000 o show. Que eu já liguei pros caras, pros produtores, e falei, ó, quanto que tua banda cobra pra vir tocar? Ah, R$5.000 mais hotel, mais alimentação. Então quer dizer, a gente deu R$2.000. Gente, não, a prefeitura de Serquilho disponibilizou R$2.000. Eu acho que é até legal de a gente falar que assim, o lance do concurso foi só pra gente saber como ia gastar essa grana. Porque não é uma coisa que assim, a gente queria colocar banda pra tipo, não, porque a banda... Não era um The Voice. Não era um... Ninguém tava competindo. E isso era nítido no clima que tava ali, entendeu? Então, entre as bandas e tal. Foi uma coisa assim de a gente falar, olha, a gente vai receber essa grana da prefeitura, como que a gente vai gastar, né?
Não foi uma coisa de tipo assim, vamos botar os caras pra duelar, degladiar ali. Tanto é que a gente colocou 5 jurados, já que eram 5 bandas, 5 jurados que eram do meio artístico, que eram músicos e que estavam entendendo o que estava acontecendo ali em cima do palco. Alguns nem gostavam de rock. Não eram músicos de rock. Exatamente. Nem nada do tipo. Inclusive alguns nem gostavam de rock. Né? Então a gente colocou... a gente colocou pessoas ali totalmente abstratas ao que estava acontecendo, mas que entendiam a arte. Envolvidas com a arte. Entendiam a arte. Então foi muito justo a votação. Tanto que na primeira votação quem ganhou foi a banda Valveline, e na segunda edição, Sorocaba. que foram 2 edições de Sorocaba, e na segunda edição foi a banda Índigo, que é uma banda de São Paulo, que inclusive foi até uma coisa curiosa, né? Porque foi uma traca que fez a contagem de votos e foi um negócio assim que eu lembro que você suava assim, né? Deu, tipo assim, eu colocava, a gente fazendo... A gente colocou parâmetros, né? Aí eu chamei todo mundo das bandas, peguei as planilhas e tal. Porque a gente faz a contagem com as bandas junto. Pra não ficar nenhum... E mesmo assim já teve gente que quis... Que duvidou, né? Tal. Aí eu fazia as contagens, aí quando chegava assim no final, as bandas iam se alternando. Inclusive a banda que ficou, acho que em último ou penúltimo lugar, chegou a liderar. Só que aí você vai vendo, cara, é muito louco isso. E aí a banda que ganhou, que foi a Índigo, ganhou por tipo assim, eram 2 votos. Ganhou por 1 voto e meio. 1 voto e meio. Ganhou por 1 voto e meio. Era uma coisa bem... E a banda impressionou tanto que até o pessoal da Setul, não que impressionou tanto, eles tiveram uma performance muito boa mesmo. Até o pessoal da Setul, o Foguetão, que não gosta de rock, veio falar assim, pô, esses caras que... Sabe, eles foram bem. E outro detalhe que eu estava esquecendo de dizer, a banda campeã, que tocou na sexta-feira, voltava para tocar no sábado. No melhor horário, 10 da noite. 10 da noite, que era o horário mais lotado do sábado. Mas uma coisa curiosa, os dias de autoral lotou mais que os dias de cover, né? Cara, isso era muito legal porque... Isso foi muito legal. Assim, a gente estava em cima do palco, né? Por causa das bandas, da organização. Mas teve vezes que eu desci pra, por exemplo, ir no banheiro, umas coisas assim, né? E era muito legal como você via todo mundo prestando atenção. Tava todo mundo gostando. Eu tive muito feedback positivo da galera. Então é muito legal, cara, porque às vezes a gente acha que um evento desse porte não vai colocar uma banda que ninguém conhece a música e... Às vezes a gente subestima um pouco. A gente subestima um pouco, né? Se você apresentar, eles vêm, cara. Eles vêm, porque o que não pode ter é não ter opção. Toda vez eu vou e as mesmas bandas cor. Naquela sexta não era, eu via as pessoas lá em função da banda. Isso foi muito louco, cara. Isso foi muito legal de ver. Não, e não é só uma questão que é em função das bandas. Obviamente que é em função das bandas, mas é justamente o que você falou agora. Apresentar uma novidade. Porque o cara sabe, vai ter Motofest. Beleza. Ele já imagina o que vai ter. Ele já sabe o que vai tocar. Aí vem um projeto como o Lado B, que, mais uma vez, a gente é muito grato pela oportunidade que nos foi dada e apresenta algo novo, e algo novo de qualidade, o público é cativado. E sem contar que a gente precisa falar também, a estrutura que a prefeitura ofereceu pra gente era sensacional, e tanto na parte do som, quanto na parte do palco e nos telões que tinham atrás dos músicos, né? Então, a gente foi a primeira vez, no primeiro... Tanto na primeira quanto na segunda edição. O músico estava tocando, o telão atrás dele estava reproduzindo a imagem que ele tocava, que era uma coisa que a gente via em festivais grandes. Deu uma sensação de festival grande, né? E assim, a galera embaixo tirando foto, os músicos vinham falar pra gente depois, porque as fotos, o som estava incrível, o ambiente estava incrível, tudo estava muito legal, tinha bastante gente. As fotos, para eles divulgarem a banda na mídia social, ficaram muito foda, porque o palco era lindo, com um telão atrás. Então, assim, e o músico que estava no palco aparecia no telão. Por quê? Não era uma proteção de tela do Windows. Por que o músico, por ser autoral, tem que tocar em cima de caixote, velho? Não precisa. Ele merece ser recebido com uma estrutura boa. Mas aí você tocou num ponto interessante, uma coisa que eu não lembro para qual banda eu falei isso,
Mas eu lembro de ter dito isso em algum momento, em alguma das gravações do Lado B, que é o seguinte, não é uma questão de prepotência, não é uma questão de se colocar em um espectro, se colocar em um lugar do qual você não pertence, mas é uma questão de comportamento. Se você não se comportar como uma banda grande, e quando eu digo se comportar como uma banda grande, se comportar como um profissional, vão te tratar como um amador, vão te tratar como um cara pequeno. Então, eu acho que, e aí fica a dica para as bandas, vocês têm que se impor um pouco. E eu não estou falando de estrelismo, de pedir 10 toalhas brancas, Xandão e camarim e tal, não sei o quê. Eu estou falando de respeito. De chegar lá e falar assim, olha, é o seguinte, minha banda é autoral, as pessoas talvez não conheçam o meu som, mas eu sou profissional, eu estou aqui para tocar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Vou respeitar o horário, vou respeitar o horário. É 1 hora de show, vou tocar 1 hora e tal. Mas não precisa nisso. E o que eu espero é que vocês me deem o melhor som e me deem o melhor suporte. O resumo é: para de tocar por cerveja, né? Para de abraçar qualquer oportunidade, porque você vai perder tempo. E quanto mais tempo você perder, mais você vai desanimar, mais você vai sair traumatizado, mais você vai ter vontade de montar uma banda cover e ganhar dinheiro na noite. Que não tem problema nenhum também. Não tem problema, mas tem muita gente que acaba desistindo do sonho de fazer a sua própria arte, porque não sabe levar a sua carreira a sério, entendeu? E quando eu falo carreira, o cara não precisa se profissionalizar, né? Botar aquilo como o emprego dele, não é isso. Mas assim... A gente espera que em algum momento seja. Mas assim, se você quer, se você almeja, saiba como chegar lá, tá? Estude como chegar ali. Não aceita qualquer coisa, porque isso não funciona. E porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você, cara. E aí eu pego um gancho dizendo que a gente está aqui para fazer esse trabalho. Volta naquilo que eu falei lá atrás. Esse autogerenciamento das bandas, a princípio, soou como uma coisa muito legal, muito empreendedora, muito, não, eu vou colocar o meu material no YouTube, eu vou divulgar minha banda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, isso funciona para banda grande, para banda que já está estabelecida. Bandas pequenas, bandas que estão começando agora, que infelizmente não tem notoriedade, não tem espaço, né? Que ninguém conhece, no português, claro, são bandas que precisam de gente que tenham tempo para buscar os caminhos. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente sabe qual é o caminho das pedras, mas como nós não somos as pessoas que estão compondo, nós não somos as pessoas que estão escrevendo, somos as pessoas que estão buscando espaço para que vocês tenham espaço. A gente pode ajudar nesse ponto, a gente pega o trabalho de vocês, materializa e fala assim, olha, tá aqui, divulga. E a gente não está nem falando, nós nos tornaremos os empresários da sua banda. Não é isso. Nem a nossa pretensão. Não é isso. Mas o lado B, ele veio para ajudar nesse sentido. Num primeiro momento, materializar a sua música, transformar a sua música em áudio e vídeo, e num segundo momento levar a sua música até algum lugar. Porque assim, eu acho que é legal até fazer um adendo, porque assim, depois de você gravar 64 bandas, depois de você sentar para conversar com 64 bandas, você começa a ver algumas conversas em comum. Você começa a ver que assim, algumas bandas falam, algumas não, cara, 98% falam a mesma coisa e agem da mesma forma errada. Nenhuma deu certo. E desculpa, Roma, eu vou ser um pouco mais ríspido. É sempre a mesma ladainha. Então... O Roma é um cara, o Roma é um gentleman, e eu já não sou. Então vocês têm que parar com essa ladainha. Quem provou isso pra gente foi um menino de 16 anos lá, cara. Exatamente. A gente entrevistava, eu entrevistava... Ele é uma exceção. Ele é uma exceção. A gente entrevistava pessoas de 40 anos, 35, 40, a galera que tá aí há 20 anos tocando, e o cara vinha, não tem espaço. Aí eu concordo, não tem espaço. Tá, mas é aquele negócio, se você
se você jogar o link no YouTube e falar assim, agora eu vou dormir, amanhã eu vejo qual a repercussão, você vai, tipo assim, vai ter que viralizar igual comediante. E não é isso que vai acontecer. Um menino de 16 anos chegou lá, a hora que ele chegou com 30 shows, mas 40 shows, um olhou pro outro e falou assim, não é possível, cara. Aí ele foi falar com o Roma, ele falou assim, não, cara, eu peguei e bati nos lugares, fui até os lugares e fiquei marcando. Eu achei até engraçado. Ó, ele queria tocar, ele tava com 30 shows marcados. Né? Você pega um menino de 16 ele tinha barba, ele não tinha barba, tinha 15, 16 anos. E ele fala assim, não, cara, se eu quero alguma coisa eu tenho que ir atrás. Sabe? E aí de 40 anos assim, não, é porque a gente tá tentando e tal, e não tá tentando. Não tá, é porque assim, o cara acha que conhece o mercado e fala, vão me... A diferença clara aqui, o que eles estão tentando dizer é o seguinte, enquanto o pessoal da Injúria, e eu não estou dizendo que outras bandas não fizeram isso, a gente tá dando não nos condenem, pontuar, né? Não nos condenem por essa fala, mas enquanto teve gente que disse que nós não temos espaço, os bares não deixam a gente tocar. Um menino de 16 anos olhou pro Roma e falou, não, mas eu vou lá e bato na porta do cara. Eu vou lá assistir show no bar, assisto lá, quem quer? Chega lá no final do show e fala, tem uma banda e tal, que ele falou, dificilmente não dá certo. E isso é o mais importante, é ir assistir o show de outras bandas. Quer mandar um WhatsApp pro cara? Vocês não fazem isso, desculpa, eu tô sendo sincero, porque a gente já foi um monte de festival juntos. A gente já foi um monte de show junto. Nós já fizemos festivais. E a galera não comparece não vai no show de uma das outras. Teve banda que acabou de tocar, juntou os instrumentos e foi embora. E como teve banda que tinha que entrar às 9 da noite, chegou 10 para as 9. Até no próprio lado B, quando a gente percebeu isso, né? Porque como a gente falou, a gente teve essa coisa também da gente ir aprendendo isso também, né? A gente foi dando a cara ali, foi tomando o tapa e aprendendo. Chegou um momento que a gente começou a ter essa conversa, a gente falou, cara, mas os caras não se conversam, não se falam, né? Então assim, a gente não tem uma união mesmo no underground, né? E aí a gente começou a marcar 2 bandas, cada vez que a gente fosse gravar, 2, 3 bandas, a gente marcava no mesmo horário. No mesmo horário. Porque a gente queria que essas bandas conversassem, se cruzassem, trocassem ideia, trocassem contatos, trocassem... O festival nasceu um pouco disso também, da gente querer colocar todo mundo no mesmo, né? no mesmo lugar. E a gente percebeu que tem banda que não conversa. Banda da mesma cidade que não sabe que uma existe. Cara, na verdade, falta... É uma crítica, falta muita colaboração entre as bandas. Eu falo isso com dor no coração, algumas eu até vejo e tal. Só criando um parênteses aqui, eu acho que aí o rock tem muito que aprender com outros mercados, nacionais inclusive. Principalmente o sertanejo. A galera do sertanejo, a gente não acompanha e tal, mas você vê o apoio que uma dupla dá a outra. É uma coisa tipo, o cara que já tem lá um show marcado com uma grana legal... sabe, que tem já um negócio bacana. Fernando e Rafael chamando o Cadu pra tocar junto. Os caras falam assim, não vou tocar esse dia porque tal banda vai tocar, e o cara quer ser a atração da noite, sabe? Eu acho isso meio bosta, assim. E quando você vê, cara, não é só o sertanejo, o funk, esses MCs, tal, o cara que tem um pouquinho mais de visibilidade chama... Um cara, tem outra dupla ali, então você vai fazer meia hora antes do meu show ali e tal, não sei o quê, pra incentivar, cara, pra injetar um gás e tal. E eu vejo muito desse discurso nas bandas do autoral e do rock. Mas na prática, o que eu vejo são bandas que tocam num lugar, muitas vezes, colocam as coisas no carro e na verdade às vezes nem vão embora, vão para outro rolê. Não assiste a entendeu? Aí vai para outro rolê e tipo, você tocou aquele dia, tal banda tocou, não sei, eu fui embora, tal. Então assim, meio um pouco de hipocrisia das bandas ficar criticando e assim, chegar pro cara e falar assim, você tá criticando, e quantas vezes você ficou no show? Quantas vezes você foi? Isso é o que eu falei, né? Tipo, a gente grava 64 bandas e a gente vê o mesmo erro sendo cometido por 64, entendeu? Então, assim, a gente... Eles reclamam da mesma coisa. Não 64, vai, eu tô generalizando, mas assim... 80% mas, isso aí. Mas a grande maioria, entendeu? Comete o mesmo erro sempre. O mesmo erro. Se você assistir as entrevistas do lado B, você percebe isso, né?
Sim. A gente vê, Sim. e não é condenando Reclamar é mais fácil correr atrás. Mas Ao mesmo tempo que tem banda que corre atrás. tem banda que corre atrás pra pra caralho. E é foda. Não, eu tô ligado que é foda. Mas eu acho assim, não é fácil. tem banda que corre atrás e não dá certo, tem as bandas que não correm atrás esperando que as coisas aconteçam. Tem banda que corre atrás e dá certo. Tem banda que tá presa num formato que funcionava há 20 anos atrás. E hoje já não funciona E hoje mais. não funciona, né? Mas eu achei assim, pra gente concluir esse nosso bate-papo, o importante é que as bandas comecem a entender que se você é heavy metal, se você é metal progressivo, se você é punk, se você é hardcore, se você é ska, se você é pop rock, todos vocês têm uma coisa em comum: rock. Vocês estão no mesmo barco. Vocês estão todos no mesmo barco. Se o barco do metal afundar, o do pop rock lá na ponta vai afundar também. Porque aí eu faço um parênteses final aqui, que eu sempre falei nos nossos grupos aqui de conversas do lado B, que é o seguinte: tem muita gente que critica a banda cover. Só que se não fossem as bandas covers tocando nos bares até hoje, nem rock estariam tocando nos bares. Já não toca autoral. Do que toca de cover é muito pouco comparado ao resto. E aí o pessoal do autoral fica crucificando a galera do cover. Vai chegar um momento que nem o cover vai tocar, e vai chegar um momento em que todo mundo vai estar morto e não vai ter mais lugar de espaço, não vai ter pra ninguém. Estão mirando no outro. Então assim, até eu e o Matraca outro dia a gente estava falando sobre esse assunto. O cover e o autoral, eles não precisam convergir. Eles não precisam andar de mão dada. Mas que eles andem em paralelo. Que eles andem um do lado do outro. Que o cover não critique o autoral, que o autoral não critique o cover. Para que um dia os dois possam convergir. Para que, de repente, um dia os dois possam convergir. Que acontece direto. Sim. Vou falar da minha banda. O Cocorrele, a gente tinha 8 músicas. Chegavam para que vocês podem tocar 2h30? Podemos. Metia os Smashing Pumpkins, os Pixies, os Wizard e vazia. Então a gente misturava as duas coisas. Normalmente o cenário era de banda autoral, mas tinha que estender um pouco mais, não tinha tanto problema você fazer isso. Dá para conviver as duas coisas. Então eu acho uma bobagem o cara do rock cover e o cara do rock autoral ficarem brigando. Cara, se unam em prol do rock, cada macaco no seu galho e vambora, né? que assim, a gente só tem a ganhar. É isso. Gente, eu sou Cadu, idealizador e apresentador do lado B. Agradeço todo mundo que ficou aí até o final ouvindo a gente falar sobre tudo isso, sobre o lado B, sobre como tudo começou, e espero que a gente tenha um futuro próspero. A pandemia atrapalhou sim todo o andamento das coisas que estavam acontecendo. Nós já tínhamos uma agenda anual cheia. A gente tinha um ano de agenda cheia. Tivemos que tirar a banda. Que a gente tivemos que tirar a banda. Tínhamos parcerias aí fora de Cerquilho, né? Tivemos que desfazer tudo isso, recuar a tropa, refazer todo o nosso planejamento. Mas que fique claro, o lado B não morreu, o lado B vai voltar e, ao que tudo indica, a gente vai voltar muito maior e muito mais forte. E é isso. Passo a palavra para o Roma. E é nóis. Acho que é isso aí mesmo. Espero que tenha passado alguma coisa algum insight para todos vocês, alguma coisa que vocês parem para pensar, revejam e, né, para que melhore, né, para todo mundo aí. Eu acho que, para dar o recado final, espero que a gente tenha conseguido transmitir o que a gente pensa, né, como a gente enxerga o mercado e como a gente enxerga as bandas. E, acima de tudo, falar que a gente não vai parar, com pandemia ou sem pandemia, a gente está reestruturando muita coisa. E deixar um recado: você faz música, sua banda de rock, manda pra gente, a gente põe você tocar, cara. Tipo assim, você só não toca, você só não tem 3 músicas com áudio e vídeo gravados para poder divulgar a sua banda porque você não quer. Se você mandar um e-mail pro Cadu, pode demorar agora aí 1 ano, tal, mas você vai ter, a gente vai te entregar. Então, tira a bunda da cadeira, procura a gente, que a gente vai dar o pontapé inicial. E espero que você consiga prosperar
e lá na frente, quando você tiver um camarim com 40 toalhas brancas, você lembra da gente e fala assim, ó, aquela galera lá ajudou a gente a crescer. Esse é o nosso arruma uma entrada VIP e tal. umas bebiquinhas, comidinha pra gente, a gente adora. Certo? E é isso aí, galera. E como a gente costuma dizer, lado B, o lado bom do rock.